Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai continuar com a resolução dos exercícios aqui, né? Da aula passada. Então, vamos para o exercício 1 aqui, ó. 1. Well, 1996. Um corpo de massa 200 gramas é submetido à ação das forças F1, F2 e F3, coplanares, mesmo plano. Ou seja, elas estão na mesma seção bidimensional do, do exercício que a gente está vendo. Um plano seria, né, por exemplo, a tela do seu monitor, ela é um plano, ela representa um plano. Ela é tridimensional, né? Ela tem sim uma profundidade, né? Por mais que seja pequena comparada com a altura do seu monitor, ela tem uma espessura, uma finura, né? Apareceu o alarme aqui. É, Então, quando você está analisando um plano, você está vendo as características bidimensionais dele. Em matemática você aprende quando você pode interseccionar dois planos. Aí interseccionar dois planos seria como se você pegasse, que eu não consigo mostrar com vocês assim, né? Mas como você pegar as suas duas mãos e cruzar uma com a outra. Aí ela fica, você está representando dois planos que se cruzam, né? E é como se fosse isso a representação, ó. Uma mão em cima da outra, assim, se você for ver. Aí são dois planos que se cruzam. Então, são forças coplanares, elas estão no mesmo plano, F1, F2, F3, de módulos F1 é igual a 5 newtons, F2 é igual a 4 newtons e F3 é igual a 2 newtons, conforme a figura a seguir. A aceleração do corpo vale em metros por segundo ao quadrado. Então, se ele está pedindo a aceleração do corpo, né, e colocando força aqui, a gente já pode relacionar com o princípio fundamental da dinâmica, né, que é aquele força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? Porque vai ter aceleração lá. Então, como que a gente faz? Ó? Primeiro a gente vai fazer operações com vetores aqui, né? Aí a gente analisando, eu estou analisando aqui só os horizontais, né? Para a gente poder fazer uma subtração entre os dois vetores, né? Já que eles têm mesma direção, direção horizontal, e sentidos opostos, F1 está para a direita, F3 para a esquerda. Como ele está em sentido oposto, F3, ele está no sentido oposto do F1, então a gente dá o sinal negativo para ele, né? A gente dá o sinal negativo. Isso é arbitrário. Se você quiser, você pode colocar como positivo aqui F3 e negativo F1. O negativo só indica que ele está no sentido oposto do qual você está se orientando, né? Aqui também queria que vocês prestassem atenção, ó, eu estou fazendo a equação de subtração dos vetores, né? Para chegar à resultante desses vetores na horizontal. Quando a gente representa vetores, esse é o módulo que a gente representa o módulo dele. O que é o módulo, né? O módulo é o valor absoluto numérico que representa a quantidade que tem essa força, né? É o valor numérico absoluto da força, do vetor. Então, o módulo é diretamente proporcional aqui ao tamanho, né, do vetor. Então, um módulo maior ele tem um vetor maior, mais comprido, e um módulo menor tem um vetor menos comprido, né? Como você representa isso algebricamente, módulo? Ou você coloca duas barras, como eu tinha falado aqui, né, para representar o módulo, ou você coloca, ou você não coloca a flechinha de cima, né, do vetor, que indica que ele é um vetor, e deixa sem flechinha, né? Isso, na equação, vai indicar que é um módulo, como está indicado aqui, ó, R1, resultante 1, aqui, ó, que é um vetor. Aí você calcula o módulo do vetor, mas você pode calcular aqui também para ser mais fácil, ó, tira as barrinhas e tira também a flechinha. Mas você sempre tem que representar quando você estiver fazendo o vetor com a flechinha em cima. O examinador tira ponto de vocês se vocês não fizerem isso. Então vamos lá. Ó. Você realiza aqui a subtração, né? Que também é uma soma, só virou subtração por causa do sinal negativo aqui, né? Então você faz, na verdade seria F1 mais F3. Aí a resultante resultante 1 é igual a 5 menos 2 é igual a 3 newtons. E como é um valor positivo, né? A gente vê que a resultante ia ser para a direita. Aqui, né? Então, R1, olha as duas notações que eu coloquei aqui, ó. Com a barra, o módulo de R1 é igual a 3 newtons, ou o módulo de R1 é igual a 3 newtons, aqui também. Mesma coisa as duas representações, só coloquei aqui para ser didático para a gente entender. Que eu sei que tá difícil, né, de acompanhar as matérias de exatas assim pelo computador. Deixa eu ver quanto tempo já se passou. Quanto tempo já se passou?
4 minutos. 5 minutos. Então, ó, deixa eu ver só para marcar tudinho. Agora a gente vai analisar os outros vetores, né? A gente analisou o horizontal, agora a gente vai analisar como a resultante deu uma R1 para cá, né? A resultante 1 foi 3 newtons para a direita. Então, como que vai ficar depois? Vai ficar assim, ó. Agora tem diferente direção, né? A direção é horizontal, que é a resultante 1 aqui, né? De 3 newtons que foi para a direita. E o F2 aqui, que é o mesmo daqui, né? Ó, F2 para cima. Aí você coloca os dois na origem, porque a gente vai realizar o método do paralelogramo, né? Esses ângulos encontram em diferentes direções, né? E uma direção de 90 e o ângulo entre esses vetores é 90 graus, né? Então, como é que a gente faz o método do paralelogramo mesmo? Faz uma linha tracejada, aqui, ó, equivalente ao R1, né? Paralela ao R1, aqui, ó, tracejado. E uma linha tracejada também paralela ao F2. Aonde se encontrar, você traça a origem dos vetores até o final, né? Então, esse que vai ser o R2, né? Esse que vai ser o R2. Essa que vai ser a direção e o sentido do R2. A gente precisa saber o módulo agora do R2, né? O módulo, então, a gente calcula como? Por Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras lá, lembra? Cateto oposto ao quadrado mais cateto adjacente ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Lembra dessa equação? Então, aqui, ó, a hipotenusa, nesse caso desse triângulo, se a gente for analisar esse triângulo aqui, ó, né? A gente for analisar esse triângulo, a gente sabe que a hipotenusa é esse R2, não é? E que o cateto adjacente seria o R1. O cateto adjacente é o que está aqui, né? Junto com esse ângulo. Então, o cateto adjacente aqui, R1, e o F2, que é o cateto oposto ao ângulo. Então, se o ângulo está aqui, ó, o ângulo entre R2 e R1, o cateto oposto a esse ângulo é esse daqui, né? Que é a mesma coisa que F2. Como a gente fez a linha tracejada baseada no F2, então é o mesmo vetor aqui, né? É um F2. Você podia colocar só a flechinha aqui no final para a gente calcular aqui, ó. Entendeu? Então, como que ficaria na equação aqui? Ó, hipotenusa ao quadrado, R2 ao quadrado, é igual a cateto adjacente ao quadrado, mais cateto oposto ao quadrado. Resolvendo isso, né? O R1 ele é 3 newtons, então 3 ao quadrado dá 9, né? E o F2, deixa eu ver aqui quanto que era o F2. O F2 ele é 4 newtons, né? Então, 4 vezes 4 dá 16. 9 mais 16 vai dar 25. Como está o R2 ao quadrado aqui, né? Quando a gente soma esses dois, a gente passa o quadrado para o outro lado, transformando ele em uma raiz quadrada, né? Porque o expoente 2 aqui, ele vai ficar 1 sobre 2 quando você passar para o outro lado, né? E a raiz quadrada de 25 é 5 newtons. Então, a resultante 2 é 5 newtons, que é a resultante que a gente quer. Mas só que o exercício pediu a aceleração do corpo, né? Então, a aceleração do corpo, a gente vai ter que usar, como eu falei lá no começo, o princípio fundamental da dinâmica, que é força resultante é igual a massa vezes aceleração, né? Eu peço para que vocês consigam. Estou tentando fazer os movimentos certinhos aqui com o mouse porque não tem o pointer aqui e é o que simula pelo menos um giz, né? Para conseguir apontar para vocês o que eu estou falando, né? Então, ó, a resultante a gente viu, né? A resultante das forças a gente descobriu aqui que é 5 newtons. Então a gente vai lá e coloca aqui, ó, resultante ou força de resultante, né? São duas equações que só estão com notações diferentes, mas são iguais. Força resultante é igual a 5 newtons, que a gente descobriu. A massa do corpo, ela é 0,2 por quê? Ele falou aqui que é 200 gramas, né? 200 gramas. Mas lembra que eu falei que na fórmula sempre aparece como quilo? Você transforma, você não coloca como grama, você coloca como quilo. Então, fica 5 é igual a 0,2 quilos vezes a aceleração. Passa esse 0,2 dividindo para o outro lado, né? E aí, como que fica aqui? Ó? Fica A é igual a 5 dividido por 0,2, que é igual a 25 metros por segundo ao quadrado, né? Primeiro exercício resolvido aí.
Aí, calma, vou começar a próxima aula.